Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de geografia. Lembrando, quem ainda não respondeu a enquete sobre a viagem dos seus sonhos ainda está em tempo de responder, tá certo? Algumas pessoas responderam via aplicativo, outras responderam no dia da aula ao vivo. Quem ainda não respondeu, respondam. A opinião de vocês é muito importante, tá certo? E hoje, como nós estamos na disciplina de geografia, então, ó, vocês vão pegar o livro, certo? E nós vamos começar fazendo a correção da atividade que foi deixada para ser feita no pós-vídeo, né? No caso, a atividade de casa. Então, a gente tinha aí, ficaram na página 99 os quesitos quarto e quinto. Então, tinha assim no quarto: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, símbolos. 2, data. 3, título. 4, orientação espacial. 5, legenda. 6, escala. Isso aí foi sobre o conteúdo, né, dos mapas, né, a questão da cartografia, que é a ciência que estuda, interpreta os mapas. Então, aí a sequência: 3, 5, 1, 2, 4, 6. Por quê? Informa o que está registrado no mapa, é o título número 3. Indica o significado dos símbolos do mapa, é a legenda número 5. São ícones em desenhos, imagem ou cores que aparecem no mapa, símbolos número 1. Indica quando o mapa foi elaborado, a data. Indica a direção dos pontos cardeais, número 4, que no caso é o que? A orientação espacial, né? Que está ao norte, que está ao sul, ao leste, ao oeste desse mapa. Indica a relação entre o tamanho do espaço real e o tamanho da representação do espaço no mapa, que é número 6, a escala, certo? O quinto tem assim: pesquise o que representa cada mapa abaixo e faça a relação correta entre as colunas. A, mapa físico. B, mapa político. C, mapa do relevo. D, mapa climático. E, mapa do solo. F, mapa hidrográfico. G, mapa da vegetação. Mapa que representa as unidades de relevo da região representada. Já está dizendo, né? Mapa do relevo, letra C. Mapa que representa as bacias hidrográficas da região representada. Também já está dizendo, né? Bacias hidrográficas, mapa hidrográfico. Letra F. Mapa que representa o clima da região representada. Já está dizendo, né? Mapa do clima. Letra D. Mapa que representa a cobertura atual da vegetação da região representada. Também já está dizendo, a gente está falando aí da vegetação. Então, mapa da vegetação, letra G. Mapa que representa a altitude dos terrenos da região representada. Mapa físico, letra A. Mapa que representa a potencialidade agrícola da região representada. Mapa do solo, letra E. Mapa que representa as divisões da região apresentada. Mapa político, certo? Então está aí CF, D, GA, é B. Certo? O sexto quesito, eu não coloquei aí, por quê? É para você circular as legendas. Então, você vai circular as partes desses quadrinhos coloridos que tem aí. Tem 3 legendas, né? Tem uma no primeiro mapa e tem 2 no segundo mapa. Essas partes, ó, coloridas, esses quadrinhos coloridos que vocês têm embaixo do mapa, certo? Sétimo tinha assim: leia as afirmativas e escreva nos retângulos, concordo ou discordo. Se a frase estivesse correta, você teria que escrever concordo. Se a frase estivesse errada, você teria que escrever discordo. Os mapas são importantes fontes de informação sobre os diferentes espaços? Sim.
Então, você deveria escrever concordo. Letra B. No mapa sempre encontramos símbolos? Sim, também concordo. Letra C. A ciência que estuda a organização, preparação e interpretação dos mapas é astrografia? Discordo, é a cartografia, né? A cartografia é a ciência responsável pelos mapas, pela elaboração, né? Pelo estudo desses mapas. Letra D. Os mapas e as plantas baixas são representações no plano da superfície terrestre? Sim, num papel, sendo um papel, né, grande, assim tudinho, mas é numa parte plana, certo? Oitavo. Encontre no texto o significado original da palavra mapa e escreva nas linhas abaixo. Mapa significa o quê? Toalha de mesa, certo? Então, hoje, umas das atividades que vocês vão fazer em casa são as páginas 101 e 102. Na 101, você vai fazer um desenho aí. Aí você vai pintar de vermelho. O desenho tem que ter ruas, águas, áreas de lazer e áreas verdes e áreas construídas. No caso, você vai desenhar uma rua, aí você vai pintar essa parte da rua de vermelho. Águas, onde se tiver um rio, um açude, um canal próximo ou a praia, por exemplo, aí você vai fazer o desenho pintar de azul. Área de lazer ou área verde é o quê? Pode ser um parque, uma praça, certo? E áreas construídas. Pode ser um viaduto, pode ser um prédio que foi construído. Então, você vai fazer um desenho, ó, pode usar aí o quadriculado à vontade, tá? Tem espaço suficiente, então vocês podem desenhar. E na página 102, vocês vão pintar. Então, tem aí, de vermelho, vocês vão pintar os estados, né? Tá lá em cima, ó, dando as orientações das cores. De vermelho, o mapa aí tem o nome dos estados, aí você vai procurar lá. Os estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Aí você vai pintar esses estados de vermelho. No mapa tem o nome deles também, então facilita bastante a gente achar. Você vai pintar de azul Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Então, você vai lá no mapa, procura esses 3 nomezinhos aí, pinta também. De verde, você vai pintar o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que é a região Nordeste. Então, você vai lá nesses nomes aí e pinta, tá certo? Amarelo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os estados da região Sudeste. Então, você vai pintar de amarelo. Roxo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São os estados da região Sul. Então, você vai lá, tem os nomes, né? E o Distrito Federal. O Distrito Federal fica lá pertinho do nome Goiás, né? Aí você vai lá, tem um quadrinho, aí você pinta na cor laranja. O vermelho aí, os nomes vermelhos, né? A região norte, os estados da região norte. E o azul são os estados da região centro-oeste, certo? Então, tá bem fácil, ó, os mapas, os nomes, né? Você vai procurar, você vai se basear pela legenda lá em cima. Então, tem lá o quadrinho e tem o nome dos estados ao lado, que você vai ter que pintar daquela cor, tá certo? E hoje nós vamos estudar, o conteúdo da gente é paisagem. As paisagens fazem parte da nossa vida. A partir do momento, tudo que a gente consegue observar é uma paisagem. Aí tem pessoas que acham que paisagem é só o pôr do sol, que paisagem é um lugar bem bonito, assim, onde tem cachoeiras, mas paisagem é tudo aquilo
que é possível a gente ver. Inclusive, o que foi construído pelo homem também são paisagens. Aqueles viadutos que nós vemos, aquelas BRs, prédios, shoppings, aquelas coisas aquelas casas bem grandes, também são paisagens. Só que elas não são paisagens naturais. O que foi construído pelo homem não é natural. É natural apenas aquilo da natureza, certo? Então, como havia falado, paisagem é tudo que é possível ver. Essas paisagens podem ter elementos naturais e culturais. Elementos naturais são os elementos da natureza. Que elementos são esses? O sol pode ter nuvens, pode ter água, pode ter o solo, pode ter plantas, pode ter animais. E os elementos culturais são tudo aquilo que foi construído pelo homem. Então, quais são os elementos culturais? Prédios, casas, pontes, viadutos, estradas, certo? Então, são as construções humanas. Podem receber influência humana. Nós sabemos que existem áreas que eram mata. Então, essas áreas foram desmatadas para poder construir algo naquele local, né? Era uma grande área verde. Então, todas aquelas plantas foram arrancadas, né? Foram retiradas para poder dar espaço a uma construção. Isso é muito comum quando tem muitas construções de viadutos e estradas. As pessoas desmatam para poder fazer um caminho. Eles dizem que é um caminho, um acesso mais rápido, né? Então, eles terminam tirando esses elementos naturais para poderem construir. Aí tem pessoas que pensam assim: mas a paisagem é só o que eu estou vendo. Se eu estou na praia, estou lá de tardezinha, vendo o pôr do sol, então só faz parte da paisagem o pôr do sol e a água do mar. Também faz parte da paisagem aquele cheiro que a gente sente na praia. Também faz parte as cores que nós vemos, aquele azul da água, aquele amarelo, né, meio laranja, assim, que a gente vê do pôr do sol. Também faz parte o céu azul, por exemplo, né? Então, as cores, elas também fazem parte da paisagem e elas até ajudam a gente a diferenciar o que nós estamos vendo, né? Você já pensou se fosse tudo da mesma cor, o sol da mesma cor, o céu da mesma cor, a água do mar da mesma cor, o solo, a areia da mesma cor? A gente ia saber se a gente estava dentro da água, o que era o sol, se o sol estava se pondo, a gente ia saber o que era céu, o que era tudo. Então, as cores também fazem parte da paisagem. E as cores da natureza, elas são bem vivas, né? Os odores, que no caso é aquele cheiro que a gente sente quando a gente está na praia. Se a gente vai para uma floresta, a gente sente aquele cheiro de árvore, né, de plantas. Se a gente está próximo a um jardim, a gente sente aquele cheiro agradável das flores. Os sons também. Quem aqui não escuta na praia aquele barulho das ondas do mar? Então, aquele barulho, ele também faz parte de uma paisagem. Agora, claro que se eu vou à praia, eu acho bonito, eu quero fotografar o pôr do sol, eu só vou conseguir pegar, né, a água, né, a cor da água na minha foto, o pôr do sol, a areia, talvez, dependendo do lugar que eu esteja tirando a foto, eu posso pegar também, mas através da fotografia eu não vou ver o cheiro, eu não vou sentir o cheiro do mar e eu não vou poder escutar o barulho das ondas do mar. Não é isso? Agora, se eu for fazer um vídeo, aí eu posso pegar as cores dessa paisagem, o barulho, mas eu não vou poder sentir o cheiro pelo vídeo, né? Mas se eu for até o local, eu vou ver que nesse local existe um odor, existe um cheiro. É isso, aquele cheirinho de maresia, né? Então, outros elementos que tem na paisagem, nas paisagens naturais, né? O solo, a água, plantas, animais, luz, calor do sol, até o ar faz parte da paisagem. Agora, claro que numa fotografia ou num vídeo, a gente não vai conseguir sentir o ar. Por exemplo, se eu viajo para um lugar muito bonito.
Eu viajo, por exemplo, para a praia de Porto de Galinhas. Aí ninguém conhece essa praia, né? Eu vou tirar uma foto desse local, faço um vídeo e eu mostro às pessoas. As pessoas não vão saber como é o ar de lá. Elas vão ver só o mar, vão ver outros aspectos visuais, mas elas não vão conseguir sentir o cheiro, elas não vão conseguir ver como é o clima de lá através disso, elas podem imaginar, né? Pelo que elas estão vendo. Mas, certo? E as paisagens, elas também podem representar a hidrografia. Quando a gente fala em hidrografia, a gente está falando em água. Então, toda palavra que começa com esse nome hidro, vem de água. Hidrografia, hidrosfera, certo? Então, aqui, ó, hidrografia, água, nós estamos vendo aí bastante, né, o mar. Aí, relevo, eu posso ter uma paisagem só com relevo, isso aqui, ó, é uma paisagem. Vocês estão vendo aqui formas diferentes aí na Terra. Estão vendo aqui? Formatos diferentes. Tá tudo igual aí? A gente tá vendo que não tá, né? Então, relevo é isso, as diferentes formas da Terra, né? Da superfície terrestre. A gente sabe que na Terra tem partes mais altas, tem partes mais baixas. Então, essas partes mais altas, mais baixas, elas fazem parte do relevo. Eu posso ter uma paisagem da vegetação. Quando eu falo em vegetação, eu estou falando aqui em plantas. Então, se eu me referir à vegetação, eu posso estar falando de uma mata, uma floresta. Então, ó, olha só, que paisagem bonita aqui. Nós temos aí gramas, temos árvores, né? Temos aqui alguns matos, né? E o mapa, eu posso ter uma paisagem do clima. Eu sei que aqui, ó, está ensolarado. Por essa paisagem, eu sei, né, que o dia está bem ensolarado, está próprio para a gente poder ir à praia e quem quiser ir nesse local, né? Então, até isso a gente pode identificar através das paisagens, certo? Então, agora nós vamos falar sobre as paisagens naturais. As paisagens naturais são aquelas paisagens da natureza, aquelas paisagens que nunca foram transformadas pelo ser humano, certo? Então, nela existem elementos naturais. A gente observando aí essa paisagem, quais são os elementos naturais que a gente encontra? Ó, nós temos água, nós temos plantas, nós temos o solo aí, né? Porque está coberto pelas graminhas, então não está tão visível da gente ver. Mas nós temos aí também até o céu, o azul do céu ali está até refletindo aqui na água. Então, tudo aí que eu tenho nessa paisagem, tudo foi feito pela própria natureza. Não tem nada aí construído pelo ser humano. Então, isso é uma paisagem natural. Natural, lembra o quê? Natureza, não é isso? As paisagens antrópicas já são o contrário. Paisagens antrópicas têm, ó, construções, tem muita interferência do ser humano. A gente tá vendo aí nessa imagem, olha só quanta coisa tem construída aí, quantos prédios tem. Chega, fica difícil, né? A gente identificar assim, ó, tem aí, tá um bem próximo aí do outro, chega a estar apertado, né? A gente está vendo aí. Então, paisagem antrópica ou paisagem cultural é aquela paisagem que foi modificada pelo homem. A paisagem antrópica, ela também é conhecida como cultural. Então, se a gente diz assim, nós vimos ainda há pouco os elementos naturais, né? Vimos o sol, né? O calor do sol, a luz do sol, o solo, a água, plantas, animais. Se a gente for falar sobre elementos culturais ou elementos culturais ou elementos antrópicos, então o que é que a gente tem? Pode ser prédios, viadutos, pontes, ruas. Então, foram tudo aquilo que é construído pelo homem. É um elemento cultural, certo? Essa paisagem aqui sofre muita interferência humana. Nós estamos vendo aí a natureza, ela não constrói prédios, não constrói pontes. Muito pelo contrário, muitas coisas da natureza são destruídas para poder dar espaço a tudo isso aqui.
Tem locais que eram mangues, foram aterrados, né? Tem locais que eram florestas, né? Ou tinha uma grande área verde. Essas florestas foram destruídas para poder dar espaço a construções. Um exemplo disso, nós temos também a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, uma parte dela foi destruída para a construção também, certo? Isso aí, essas paisagens, quando elas são transformadas pelo ser humano, elas podem gerar alguns problemas. Enchentes. Muitas vezes, em época do inverno, fica tudo caótico, né? Tem gente que passa até com água na cintura. Por quê? As pessoas constroem muito. Muitas vezes essa água ela não tem para onde ir, então ela termina se acumulando. Ela entra nas casas, ela vai sair invadindo o espaço que ela achar, né? Água poluída, as pessoas constroem, né, em locais próximos a rio. Então, tem gente que joga lixo nesse rio. Tem pessoas que não têm saneamento básico, então terminam colocando o esgoto daquela construção para um rio. Mais condições de vida. Muitas vezes, muitas construções, as pessoas ficam até sem oxigênio de qualidade também. Ou esse oxigênio pode diminuir, porque são feitas construções muito altas. Então, as pessoas ficam no calor mesmo, no abafado mesmo. Pode desmatamento, é outra consequência, né? As pessoas derrubando aí as árvores para construir. Destruição do habitat dos animais, causando extinção. Quando a gente fala em habitat, é o quê? É o habitat, é o local onde o animal vive. Então, se as pessoas estão destruindo tanto a natureza, esses animais eles vão perder os locais que eles vivem e vão entrar em extinção mesmo. Impactos causados por construções, né? Eu observo mesmo aqui onde eu moro, quando eu era criança não tinha muita construção aqui ao redor, não. Aí era bem ventilado. Mas fizeram tanto o primeiro andar por aqui por perto, que você chega até no quintal daqui de casa, é um calor que ninguém aguenta. Aquele calor insuportável mesmo, e era bem arejado. As pessoas constroem demais, asfaltam demais, então fica tudo aquele calor também. É outra consequência que pode gerar também, que gera também nessa questão das construções muito altas, então cada vez mais o calor aumenta, né? Também. E olha aí, ó, duas ações com o mesmo elemento natural, né, que as plantas, né, as árvores. Primeira, desmatamento. Segunda, o reflorestamento. Primeira, a destruição da natureza. Segunda, na segunda imagem, nós estamos vendo a solução para o problema da primeira imagem, certo? A gente pode reverter isso aqui que a gente está vendo se as pessoas começarem a plantar mais árvores, certo? Então, agora, a gente vai responder a página 108. Está bem fácil. Ó, página 108, a gente tem assim, o primeiro quesito. Observe as imagens abaixo e faça um breve comentário. Na primeira imagem, nós estamos vendo aí umas pessoas plantando. Né? Isso tem 4 pessoas plantando. Aí, já fizeram um buraco, estão colocando a muda de uma árvore dentro desse buraco. E na imagem, na segunda imagem, que é a imagem B, a gente está vendo aí, né, um processo de escavação. Tem alguém aí escavando esse solo, tem umas máquinas aí. E embaixo tem assim, compare as duas imagens e explique onde o homem está agindo em favor da natureza. Qual é a imagem que ele está agindo corretamente? A imagem A, né? Ou a primeira imagem você pode escrever. Mas por que é que ele está agindo corretamente? Você pode colocar porque está plantando árvores. Ou porque está reflorestando. Tá certo? Tem várias formas de você escrever.
Segundo, releia o texto e responda. O que você entende por paisagem antrópica? O que é uma paisagem antrópica? São aquela paisagem, né, que é modificada pelo homem. Não é isso? Paisagem. Você pode colocar paisagem que teve interferência humana, paisagem com muitas construções, paisagens modificadas pelo homem, paisagens com muitos elementos culturais. Tem várias formas de você escrever, tá certo? Olha aí, ó. Caso alguém tenha se perdido na correção oral, tá certo? A página 109, vocês vão fazer em casa, tá? Hoje, as atividades que vocês têm aí, uma é de desenho, outra é de pintura, e nessa página aí vocês têm assim, na página 109. Cadê? Aqui. Vou botar aqui, porque caso alguém não tenha terminado aí. Terceiro, no nosso planeta existem vários tipos de paisagem. Observe o local onde você mora, escolha uma paisagem e represente abaixo o que você vê. Depois escreva o tipo de paisagem. Muito fácil, né? Você vai observar a rua da sua casa, a frente da sua casa. Então você vai desenhar esse local e você vai dizer se aí é uma paisagem antrópica. Lembrando, paisagem antrópica, paisagem modificada pelo ser humano, ou se essa paisagem é natural. Paisagem natural é aquela paisagem que não foi modificada, tá certo? Quarto, peça alguém da sua família que mostre fotos do lugar onde você mora, que foram tiradas antes de você nascer. E escreva como está esse lugar hoje. Caso você não more na mesma casa, você pode pesquisar na internet, ou você pode perguntar aos seus pais sobre como era esse local antes, que eles devem ter conhecimento desse local, para dizer como era antes e como está agora. O que foi que mudou? Foi construir alguma coisa? Certo? Quinto, entreviste um morador antigo da região onde você mora e peça que fale sobre como e por que aconteceram essas mudanças. Anote abaixo as informações. Então, veja só. Eu mesma, né, eu já falei isso na outra turma, que tinha um assunto que era igual ao de vocês. Aqui onde eu moro mesmo. Eu lembro da época quando eu era criança, eu moro aqui desde que eu nasci, né? 3 dias depois da maternidade eu vim pra cá. Então, assim, muita coisa foi mudada. Tem coisas assim que eu me lembro que tinha na minha infância aqui. E hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, ou isso mudou, né? Ou, assim, até as casas mesmo. Não existia a quantidade de casas que tinha. No final da minha rua mesmo tinha uma área, que era uma área de lazer, tinha uma parte verde, onde as pessoas brincavam, tinha gente que jogava bola, as pessoas plantavam tudinho. E essa área, ela foi toda devastada, deu local a algumas casas. Certo? Então, isso é uma coisa que eu me lembro muito bem. Né? E tem outras partes também, né, que era uma área livre mesmo. E também foi ocupada, né? As pessoas construíram também. E tem outros locais que eu passei, também já outros locais distantes da minha casa, e eu também observei que houve mudança nesses locais, né? Ali tinha muitas árvores, as árvores foram derrubadas, foi feita uma praça, ou foram feitas casas, ou foi feito shopping. Então, assim, tem muita coisa que muda. Aí vocês podem pedir aí ajuda a um adulto, porque eles, claro, se lembram, né? Eu me lembro da parte de que eu era criança para cá, mas meus pais, eles se lembram antes, né? Claro, de como era esse local daqui que a gente mora, certo? Então, está aí qualquer dúvida, estou disponível no aplicativo, vocês podem perguntar. Não se esqueçam da enquete, quem ainda não respondeu, quem respondeu já ou na aula ao vivo ou no aplicativo, tá ok? Quem ainda não respondeu, ainda dá tempo de responder. Lembrando, a opinião de vocês é muito importante, tá certo? E hoje a gente encerra por aqui, tá? Então, até o nosso próximo encontro.